Oi, Cal, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo certo. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui contigo. Que bom que você aceitou. Bom, vamos. O pessoal tá entrando, né? Tá chegando, boa noite, dando boa noite e tal. A minha intenção é deixar. Falei um pouco com a Cal isso. Oi, Mira, tudo bem? É deixar os comentários aí ativos. Pra gente poder interagir de algum jeito, mas vamos ver, tá? Porque às vezes a conexão trava muito e dizem que tem relação com isso. Tá. Então vamos ver como é que vão as coisas. Gente, travou só pra você, Cal? Travou pra todo mundo? Não, travou pra mim. Travou pra você também? Não travou. Não? Tá. Mas aqui a Juliana falou que travou. Falou que já travou, né? Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês avisam. Então, quero agradecer muito a Cauana por ter topado esse convite de estar aqui e agradecer a Lucélia, que foi quem fez esse convite inicialmente na live que a gente fez na segunda, né? E que foi uma live mais curtinha. Tem bastante gente que tá falando que travou. E travou o quê, gente? Travou tudo, travou som, vídeo, eu, a Cal, tudo. Travou geral. Travou geral, voltou. Vamos seguir mais um pouquinho, porque não travou mais, né? O que você acha? E aí, de repente, você desliga os. Tá, os vamos ver. Né? Vamos ver se travar. Então tá. Então é isso, né? Quero agradecer a Lucélia que fez esse primeiro convite, né? Depois a gente conversa um pouco mais. E a gente fez essa live rapidinha na segunda com algumas pessoas e eu acho que foi bem legal e serviu da minha parte para ficar com mais vontade de falar com a Cauana. E achei por bem compartilhar isso com vocês. Agora... depois que eu me dei conta, Cal, que eu fiz o folder lá, o primeiro folder que eu fiz na vida, obrigada, Felipe Grilo, que me ajudou com a tal da arte, né? E eu fiz a tal da divulgação sem apresentar a Cauana, mas é porque pra mim é tão, né? Tipo, todo mundo sabe quem é a Cauana, todo mundo sabe quem é a Cauana do Mais Ainda. E aí depois fiquei pensando que talvez não seja assim, né? Então, essa é a Cauana Mestre, que é psicóloga, psicanalista, né? E é uma pessoa com quem eu tenho uma transferência de trabalho importante, uma admiração grande e que eu fico muito feliz de discutir, de falar sobre sistemas da maternidade. Então, estou muito feliz por você ter topado, Cal. Ai, Ana, já fiquei feliz de ter feito a live com você na segunda. Fiquei, né, fui ali, a gente terminou, eu já fui falar pra você, né, fiquei com gosto de quero mais, não dá, não consegui falar, e a conexão tava péssima aqui na minha casa aquele dia. E aí, nossa, tô super feliz de estar aqui com você, ainda mais para falar desse tema que é um grande tema entre nós duas, né? A gente sempre tá conversando sobre maternidade, então tô bem contente. Que bom. Que bom. Eu recolhi algumas coisas, né, que vocês que me acompanham no Instagram escreveram na caixinha de perguntas que eu abri hoje ao longo do dia e eu compartilhei com a Cauana, mas assim, não na intenção de responder ipsis literis, mas para a gente ler, saber mais ou menos, né, o que é que vocês se interessam, né, por a gente conversar um pouco. E então, assim, vou começar esse bate-papo, né? Que eu estava falando com a Cauana antes, minha intenção, né? Nossa intenção aqui é poder fazer exatamente isso. Um bate-papo que a gente faz com alguma frequência, né, Cal? Alguns áudios do WhatsApp que eu digo. E a gente decidiu fazer esse bate-papo, então, compartilhado, né? Então, falar a partir da nossa experiência, atravessadas pela psicanálise, pela maternidade, pela feminilidade, né? E compartilhar um pouco disso com vocês. O tema, então, que eu tinha pensado na semana passada, já estava trabalhando um pouco com vocês, e foi o que a Carla sugeriu, né?
foi então essa pergunta do que é uma mãe. E aí eu vou começar com essa, bem aberta já, para você dizer o que é que te ocorre, né, nessa associação livre. Uhum. Como eu falei na segunda, sempre que eu vejo essa pergunta, e eu, né, falei para vocês aquele dia na live com a Lu, eu sempre lembro do livro do Marcos André Vieira e do Romildo Rego Barros. E eu, lógico, já tinha visto, né, no seminário 17, o Lacan, ele fala isso, né, que o papel da mãe é o desejo da mãe. E aí, nesse livro, esses dois psicanalistas, eles dizem que a mãe é o desejo, né, ela é um desejo. Então, é uma mulher que foi habitada, né, que está habitada por um desejo de maternidade, né, que coloca o seu filho no lugar de causa de desejo. Então, eu acho muito oportuno essa discussão que você coloca, Ana, de como assim eu amo meus filhos, mas não amo ser mãe, né? Porque justamente o que a gente encontra nessa frase, uma mãe é um desejo, uma mãe é uma mãe, né? Uma mulher mãe que ama os seus filhos, né? E aí cada mãe é uma nesse amor, cada filho é um, né? Para uma mãe, tanto que mães de 3 filhos, né? Se você perguntar quem é a sua mãe para os 3 irmãos, cada um vai dizer uma coisa, né? Cada um tem uma mãe. Então, eu penso mais ou menos por essa via. Uhum. Eu acho muito interessante isso que você fala, né? Isso que você recorta da fala, né? Dos escritos, né? Do Marcos André e do Romildo, porque isso que da mãe, como sendo a mãe, não o desejo, né? Mas um desejo. Um desejo. Né? E articulado a essa questão do amar ou não amar ser mãe, né? Porque me parece que vem muito carregado essa ideia, né, de eu quero ser mãe ou não quero ser mãe. Me parece que ela só é possível, tanto uma vertente quanto a outra, articulada a uma fantasia. Né? Então, quando se quer ser mãe ou quando se não quer ser mãe, é um desejo ou um rechaço a partir de algo que se supõe, né, que se imagina como é que seria. E bom, a experiência da maternidade, ela é qualquer coisa que seja do campo do inimaginável. Né? E aí isso chega de diferentes modos para cada mulher e pode levar, né, a essa interpretação de que, então, se é isso, eu não gosto de ser mãe, né? Porque aquilo que se tem e aquilo que se pede nunca é a mesma coisa, né? Nunca não, às vezes e é trágico, né? Mas em geral não é. Então, aquilo que se tem, aquilo que se pede, ou seja, aquilo que está no campo da demanda, né, e do desejo, vai ter uma disjunção entre uma coisa e outra. Falando em termos, né, mais compreensíveis, nunca é aquilo que a gente espera que seja, né? E esse é o melhor cenário possível. Sim, o próprio filho não é, né? O filho idealizado, né, tem uma distância enorme, na melhor das hipóteses, do filho que se tem, né? Uma mãe sonha com o filho, idealiza um filho, e também isso na melhor das hipóteses, né? Mas e aí quando o filho chega, ela se dá conta de que ela tem que se haver com esse filho, né? Que é o filho que surgiu para ela, né? Então, é bem isso que você diz, essa fantasia de que existe a maternidade, né? E agora o que eu vejo é que a gente tem avançado num discurso que coloca a maternidade associada a uma dose muito grande de sofrimento, de privações, de sacrifícios, assim, que não tem fim, né?
E aí é lógico, né? É difícil para que uma mulher consiga encontrar ali um espaço para fazer surgir algo de seu, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente conversa bastante e que foi uma das coisas que me mobilizou a escrever e postar algumas coisas a respeito da maternidade, né? É justamente assim o quanto a internet, né, as redes sociais oferecem, parece que um lugar para um único, oferecem não, né? Mas parece que são essas mães quem falam, né? Mas parece que tem um único discurso soando aí. E eu não tenho, na verdade, nenhum problema diretamente com esse único discurso, a não ser o fato dele ser único. Né? E aí acho que o fato de colocar, então, né, o lugar de ser mãe como um endeusamento, né, com um encanto pela devastação, um brilho nos olhos aí por um sofrimento que não termina, uma prorrogação de um tempo de puerpério que sabe Deus quando termina, se é que termina um dia, e isso fazendo, né, um cenário maciço dentre várias mulheres mães. Acho que isso tem sido uma problemática da atualidade, né? Não sei como é que isso era em outros tempos, sei que havia um discurso um pouco contrário, né, no sentido de que do manual do bebê, de como é que se faz ipsis literis, né, mas parece que a gente fez um giro aí de 360 graus. E volta, então, num oposto equivalente. Que não deixa de ser um imperativo, né? Então, a gente sai de um imperativo para outro imperativo, né? E os imperativos, eles não são legais, né, para as mães, muito menos para as puérperas, né? Para as mulheres que acabaram de ter um bebê, né? Então, eu vejo que essa angústia, é claro que uma mulher que acabou de ter um bebê tem a sua angústia, né? Ninguém está dizendo que o puerpério não existe, não, de forma alguma. Mas quando isso passa a ser só sofrimento, né? E mais, quando a mulher fica completamente perdida, né? Nesse discurso em que ela não se reconhece, mas se vê obrigada a seguir, porque é o ideal, né? Eu acho que aí é muito problemático. Então, eu vejo que a psicanálise, é importante que a gente fale disso, porque eu acho que a psicanálise pode fazer um furo nesses discursos, né? No sentido de dizer, muita coisa funciona, pode ser muito legal, né? Mas uma mulher, enquanto mulher e enquanto mãe também, ela não é toda representável. Então, pera lá, talvez tenha alguma coisa que para você não seja legal, né, nesse discurso. É preciso que uma mulher consiga, tenha a chance de encontrar aquilo que é seu no seu jeito de maternar, né? Aquilo que faz com que ela se identifique com o seu bebê, né? E não que ela esteja completamente capturada, né, por esse saber que sequer é um saber que ela construiu, né? Sim, sim. E me parece que tem um outro ponto que acho que a psicanálise pode ajudar a fazer um furo, que é no lugar de uma certa objetalização do papel da mãe, que é assim, sabemos que culturalmente existe esse lugar da mulher em si como sendo alguma coisa muito assustadora, o desejo feminino, né? Sendo muito assustadora, e que a maternidade é uma forma de recobrir isso, né? Então, o que é uma mulher? Uma mulher não existe uma mulher, existe uma mãe. Então, cabem às mulheres serem mães para que elas encontrem lugares sociais, aí, espaços na cultura, lugares de fala e tudo mais. E aí, nesse ponto, é muito problemático por N questões, né? Mas, por esse cenário desse modo,
e demandar que a cultura possa romper isso para que então eu possa romper com isso, me parece também muito problemático. Porque se a gente fica à espera, né, de que a cultura ande tempo suficiente para a gente poder cuidar da nossa própria vida, acho que a gente se ferrou, né? Então, nesse sentido, eu acho que a psicanálise é uma coisa muito valorosa, porque o trabalho de uma análise, né, é alguma coisa que talvez nos permita antecipar esse movimento, né, de desligar um pouco essa demanda desse grande outro, da cultura, de nos permitir fazer alguma coisa para que a gente possa se demitir de alguns ideais, né? Mas isso só é possível desde que a gente possa desconstruir esse próprio ideal em nós mesmos. Então, eu acho que essa é a complicação maior, né? Que, em última instância, esse ideal não está colocado tanto no outro, está, sim, no outro, e é de lá que vem, mas está muito principalmente dentro de cada uma de nós. E é por isso que é tão sedutor, né? Esses discursos. Com certeza. Sim, é como eu te falava aquele dia, que você apontou isso, e eu acho que é exatamente isso, esse o ponto, né, da sedução desse discurso, por exemplo, né, vamos dar nomes aos bois, do discurso da criação com apego, né, que tem muita coisa que realmente pode servir, e eu acho que talvez a criação com apego tenha feito a gente avançar em algumas coisas, né, a respeito do bebê pequeno, da amamentação, mas tem muitas coisas ali que deixam uma mulher refém, né, da alienação, porque ela acabou de ter um bebê, então é muito sedutor e é muito bom que alguém diga: é isso mesmo, né? Você pode e deve amamentar o seu bebê até quando ele quiser, né? Em livre demanda, ou seja, o tempo todo. Coloque os seus filhos para dormir na sua cama até que seus filhos decidam ir para o próprio quarto, né? E aí, sem reconhecer, né, que existe nela mesma uma falta, uma divisão subjetiva, que pode estar ali dentro, dizendo: mas será? Né? Porque normalmente tá, né, ali, mas será que é isso mesmo, né? Mas será? Puxa, o meu filho dorme comigo e tudo. As mães contam, algumas mães contam que assim, elas nem veem que o bebê mamou de madrugada. Então elas viram, estão se virando de lado, e o bebê só puxa ali o sutiã, puxa o seio da mãe, mama, e a mãe nem se dá conta de que... E muitas dizem que isso cansa, né? Nossa, eu fico muito cansada, eu estou exausta, eu não consigo dormir, eu não tenho tempo para nada, eu tenho medo de machucar o bebê, tô ali na cama e tal. Mas aí fica difícil reconhecer nisso, assim, uma coisa legítima, né? Quando tem uma chuva, né, discursiva, dizendo que esse é o natural, né? Que é assim que tem que ser. Sim. E ao mesmo tempo, parece que isso vai criando uma disputa, assim, porque uma disputa de gerações. Porque, então, tem esses discursos, né, das avós, as tias, as mães, né, e etc., das mães das mães, né, que vão falar alguma coisa versus isso que se encontra na internet. Exatamente. Aí tem uma certa campanha, né, para dar discurso, dar argumentos para essas mulheres mães recentes poderem se confrontar com esses discursos outros. Então, assim, parece que está tudo pronto. É só você pegar o discursinho e replicar. E as mulheres, enquanto elas mesmas, enquanto a sua assinatura enquanto mãe, ela vai ficando de fora desse cenário, né? E se angustiando com razão, né, de estar de fora desse cenário, porque ela fica ali mediando um conflito geracional sem ela poder dar algo de si, né, para o bebê. Acho que isso faz falta.
Sim, com certeza. E é bem isso, né? Tem os dois campos, né? Então, tem realmente as mulheres mais velhas da família, que muitas vezes, né, configuram a grande rede de apoio, né, da recém-mãe. Então, essas palavras também têm um valor, né? E aí tem esses discursos todos, né? E isso é muito problemático, principalmente porque uma mulher ela pode vir à sua vida muito advertida da sua falta, lidando muito bem com a sua castração, com a sua feminilidade, e aí ela tem um filho, né? E no momento em que ela está alienada a esse filho é que tudo isso acontece, né? Então é uma coisa sorrateira, assim, né? É muito de repente, né? Porque não tem manual, ninguém se prepara para isso, embora uma gestação leve 9 meses, né? E aí eu acho que é justamente o caminho né, tentar encontrar aquilo que para uma mulher é muito singular no seu jeito de maternar, né? Então, sim, vai ter fragmento de um discurso, vai ter fragmento de outro, né? Eu lembro, por exemplo, quando a minha filha começou a comer, eu falei, eu vou fazer um pouquinho de BLW, um pouquinho de participativa e um pouquinho de nada, vai ser do jeito que der, né? Mas aí então, esse foi o meu jeito, né? Tinha alguma coisa minha ali, né? E eu lembro que na segunda-feira, uma pessoa perguntou pelos comentários ali na nossa live, e não deu tempo da gente responder. Mas então, como é que eu sei, né, essa distância entre me doar para meu filho e recuar, né? E na verdade, é uma distância muito subjetiva, né? Então, vai ser para cada mãe, vai ser uma coisa, uma experiência. Mas eu acho que é justamente isso, é quando tem uma angústia, né? Tem uma exaustão, tem um cansaço, e aí ao mesmo tempo em que uma mulher faz valer todo o seu esforço, quando ela olha aquele bebê dormindo no berço e diz, nossa, né? Que coisa mais linda do mundo, é meu filho, como eu amo essa criatura. E se identifica com esse bebê, mas por outro lado ela pode sair dali e tomar um banho e dizer, eu agora, né, alguém que pegue e cuide, porque eu agora estou cansada e eu vou fazer outra coisa. Então, que esse movimento, né, ele possa acontecer. Sim, sim, até porque eu acho que é uma questão até de lógica, né, Cal? Essa coisa que Lacan propõe, né, entre alienação e separação, e que na verdade nem precisa conceitualizar muito para pensar isso, né? Então, primeiro junta com alguém, ou seja, a gente constitui a nossa subjetividade alienado no campo da subjetividade de um outro, para depois se separar, né? Basicamente isso. Mas só tem alienação se tiver separação. Não tem como se alienar a mim mesmo, né? Eu só posso alienar alguém que está fora, alguém que está em outro lugar, que é um outro, né? Então, essa marca da separação, ela é potente se ela está aí no campo da alienação, né? Porque a gente vê o quanto tempo é lógico, não é cronológico, né? Já desde o início tem alguma coisa da ordem de uma separação marcada, e que quando uma mulher tem notícias dessa separação, que é tão sutil assim, especialmente, né, quando se tem um recém-nascido e tudo, isso não vira em culpa, né, em dono do seu trabalho enquanto mãe, né? Porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ficar assistindo seu filho dormir, você não pode, né? Você tem que amamentar e tem que ser assim, então você tem que excluir tais e tais alimentos e tem que ser até que a criatura esteja na faculdade, decida que ela não vai mais ser alimentada. Então, assim, parece que vai sendo atribuída
essa dificuldade, né, de uma mulher mãe de sustentar aí um campo da falta, a criança. Sim. Mas é muito cedo, né? Muito. Não, é muito cedo e assim, ouso dizer que é muito injusto também, né? Que uma criança seja colocada nesse lugar. Então, uma criança de 2 anos e meio talvez esteja pronta para o desmame, mas ela talvez não saiba dizer isso, né? Talvez ela não saiba fazer esse movimento, né? Então, e não é incomum ver crianças de 2,5, 3, 4 anos mamando no seio. Às vezes a mãe amamentando a criança mais velha e já o outro filho, que é um bebê, né, amamentando os 2 filhos ao mesmo tempo, porque não conseguiu deixar o filho mais velho, né, sem amamentação. E não é incomum ver que esta mãe também está cansada, né? Pode ser que ela não esteja, mas normalmente o que se vê é uma mãe que está cansada, né? E que no fundo já tem saudade do seu corpo, né? Da sua do seio como um pedaço da sua própria sexualidade, né? Da sua feminilidade, do seu corpo enquanto não mais um corpo de mãe, né? Então, e aí eu até me lembro que você me contou que uma bióloga te falou que nem com os mamíferos, não é assim, né? Com os filhotes, né? Também é a mãe, né? Que decide pelo desmame. Sim. E sabe que eu te disse isso faz um tempo, né? Um bom tempo. Mas recentemente, na semana retrasada, quando eu fui fazer a live com a Cris do Plantão Materno, ela disse isso na live também. Olha só. Que a baleia lá, quando ela era experiência, era o exemplo que ela dava. A baleia, quando ela desmamar, diz que ela dá um tapão. E é isso, o negócio é violento. O que é legal pra gente pensar o desmame, né, Ana? Porque aí você fala muito do desmame gentil, né? E assim, dar um tapão é um desmame não gentil, né? Mas o desmame humano, ele sempre, né? A gente não pode, claro, generalizar, mas normalmente uma mãe tenta e dá tudo de si para que ele aconteça de forma gentil, carinhosa, né? Porém, um desmame é um desmame, né? A gente não pode querer que seja uma coisa tão gradual, tão suave, que o bebê nem vai perceber que desmamou, né? Primeiro que isso é impossível, porque o desmame, ele é um corte, né? No prazer pulsional, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E segundo, porque, de novo, é injusto. Uma criança, ela precisa ter, né, a noção daquilo que acontece com ela. Ela precisa ser inserida na verdade da sua própria vida, né? Então, eu acho que o gentil de um desmame, o que é? É inserir a linguagem, né? É dizer para essa criança que chegou a hora de não mais mamar no seio. Porque a mãe pensou. E é preciso que haja uma aposta nisso, né? Que a mãe possa apostar de que tanto ela quanto a criança dão conta, sim, e de que possa apostar de que a criança dá conta, inclusive, de entender isso, né? Mas é isso, né? Não é isso ser uma mãe, antecipar uma possibilidade de alguma coisa que pode vir a ser, né? Eu me lembro das aulas de psicanálise, né? Na graduação, enfim, que é aquele dito mais clichê dos psicanalistas, né? Quando vão dar aula, que dizem que o recém-nascido, o bebê quando nasce é um bolinho de carne, né? E esse termo, né? Bolinho de carne. O que é isso, né? Um bolinho de carne, né? A Rosa diz que é uma almôndega cabeluda. Como que é? É uma almôndega cabeluda. Gostei. Essa almôndega cabeluda, né? Então é isso. Mas mesmo assim, um bolinho de carne, uma almôndega cabeluda já é alguma coisa,
né? Então, assim, não é que não tem nada ali e que tudo vai ser escrito, né? Que a criança seja, então, por efeito do reflexo da mãe e do pai, mas é efeito de como é que um vai responder a este outro, mas este outro tá ali, né? Não Sim. enquanto um sujeito já, mas enquanto alguém que apresenta certas coisas e dentro dessas coisas, especialmente, uma demanda insatisfeita. Né? E essa demanda insatisfeita, na medida em que alguém pode tolerá-la, é que pode advir no campo do desejo, né? No campo de um sujeito que vai desejar coisas por si só. E essa aposta, né, na criança, a doutor falava muito disso, né? Ela falava muito assim, para a criança, esta é a sua vida, é como ela se apresenta. Você vai enfrentá-la e atravessá-la, né? E lógico, né? E aí vem os pais para dar o suporte e tudo mais, né? A gente aposta que a criança dá conta justamente porque a gente está advertido da nossa falta, porque a falta e a castração são transmitidas pelo grande outro. Né? Não há castração se ela não vier assim transmitida, né? Então só se aposta nisso quando se está advertido da própria falta. Né? E apostar nisso é o quê? É justamente porque às vezes falar que é a recusa da mãe que possibilita a emergência de um sujeito parece estranho, mas de fato né? Quando a mãe pode dizer, não, eu não vou te dar tudo. Eu não quero te dar tudo, né? Embora eu te ame acima de tudo e de todos, embora você seja a coisa mais importante da minha vida, existem coisas muito importantes para mim também, além de você. Né? E aí uma criança pode dizer, puxa, então eu também não preciso viver para você. Eu também posso pegar minha mochila, sair pelo mundo e ser alguém que deseja também outras coisas. Sim. Sim. É preciso, então, sobretudo, né, que os pais, né, que uma mãe possa suportar o seu lugar de insuficiência para aquele filho. Né? Alguém perguntou aqui, que eu vi aqui a Tatiane perguntou, né? Quando o desmame acontece por falta do leite materno, né? Sempre existe a castração. Mas é isso. Acho que quando isso acontece, o desmame acontece muito rapidinho, ou a amamentação em si, né? Porque tiveram várias questões sobre isso, não acontece já no início e precisa passar para mamadeira ou alguma coisa nesse sentido, o traumático disso não é para a criança. Né? A criança vai ser, a não ser que você deixe a criança passar fome de verdade, né? O traumático disso não é para a criança, o traumático disso é para a mãe, que muito abruptamente tem o seu narcisismo ferido por não ser mais tão suficiente, tão única, tão insubstituível na vida daquela criança, né? Mas, então, acho que o desmame, né, a amamentação, depois o desmame e tal, vão possibilitando para essa mulher, enquanto mãe, que ela possa aos poucos ir perdendo seu lugar de narcisismo restabelecido de um modo tão efetivo, né, na relação com essa criança. E aí o desmame, né, quando acontece muito cedo por falta de leite, né, e etc e tal, gera na mãe toda essa ferida, mas é uma ferida narcísica, né? Sim. Porque é disso que se trata, né, o amor, não é isso que o Freud fala? Amar é perder narcisismo. Exatamente. E eu me lembro quando eu trabalhei 1 ano numa UTI neonatal, então a gente acompanhava bebês que por algum motivo precisavam ir para UTI, bebês que ficavam 2 dias e iam embora e bebês que ficavam 6 meses numa UTI, né? Então eram bebês, em sua maioria, que não mamavam no seio. Né? As mães até tinham, às vezes, que tomar remédio para que o leite secasse, né, e tal. E aí, essa angústia era muito grande, né?
Porque aí, além de não conseguir amamentar, né, da coisa da amamentação sofrer esse corte, a própria gestação, às vezes, né, sofria esse corte. O bebê prematuro vai para a incubadora, e aí tem uma angústia da mãe de como assim eu não consegui levar a gestação até o fim, né? Mas eu sempre gostava de pontuar para as mães que quando elas chegavam para visita, o batimento cardíaco do bebê estava, sei lá, 80, 70. E eles não iam mamar, mas a mãe se abaixava. Na primeira coisa que ela dizia, ao som da voz da mãe, o coração já acelerava assim muito, né? Então é muito importante que alguém possa dizer também para uma mulher que não consegue amamentar que não é só isso, né? É o olhar, é o cheiro, é a voz, né? É a identificação da mãe com aquele bebê. É o quanto ela pode interpretar e dizer do mundo para aquela criança, né? Então é uma série de coisas que tornam essa mãe a mãe daquele bebê. Né? Mas é que é isso, né, a questão, né? Mas como é que eu sei que eu sou uma mãe, né? Como é que é isso, né? E aí a gente tem toda coisa, né? A criança vai falar mamãe, vai chamar de mãe, né? Então parece que tem uma... Aí a gente percebe, né, o quanto nós somos seres de linguagem, né? E não mamíferos, simplesmente, né? Porque parir uma criança e tornar-se mãe dela são coisas, assim, absolutamente muito diferentes. Sim. Então, é no campo da linguagem que isso vai poder se demarcar, tanto para uma criança, né, quanto para a mulher que é a mãe e também a partir das pessoas que a rodeiam, né, porque tem essa importância também de se autorizar enquanto mãe, mas de poder encontrar aí um reconhecimento em alguns outros, né, quando essa mãe não tem uma rede de apoio ou tem uma rede de apoio que é a encarnação do seu superego, né, no sentido de tem que fazer isso, aquilo, é muito mais difícil, né, do que quando uma mulher mãe encontra um acolhimento na sua ferida narcísica mesmo, né, dentre as pessoas que estão ao seu redor e conseguem dizer palavras para ela, né, de que vão dar alguma aposta para ela enquanto mãe, né? Porque acho que se uma mãe antecipa, né, um sujeito ali, né, e aposta que tem alguém, é preciso que alguém aposte nessa mulher enquanto mãe também. Não é preciso, é importante que alguém possa fazer isso e que alguém possa reconhecer isso. E eu acho que a gente tem aí um lugar de função paterna, né, que não necessariamente vai ser exercida pelo homem, muito menos pelo pai da criança, né, não necessariamente, mas que tenham outras pessoas. Né, teve algumas perguntas sobre mães solos, né, e agora eu vi aqui nos comentários que alguém falou isso também, de como é que é quando se é mãe solo, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem a tradição ainda, né, de falar em psicanálise de função materna, paterna, e nós escutamos isso ainda como se fosse o equivalente, né, necessário de mãe e pai. Né? E não é isso, né? Inclusive a Marie-Hélène Bruce, né, ela fala no último livro dela lá sobre o feminino, essa noção de parentalidade, né? O quanto essa noção de parentalidade ela vai apagando essas diferenças no campo do que é a função materna e a função paterna e dilui-se essa função entre um e outro. Sim, fica uma coisa mais fluida, né? Então, acho que isso alivia um pouco para a mulher enquanto mãe, né? De que não é só ela que vai acolher o bebê, o pai, a avó, a tia, a babá, sei lá quem, a escola. A creche, sim. Todas essas pessoas vão ser responsáveis por oferecer um lugar de acolhimento nisso e, ao mesmo tempo, também todas essas pessoas vão, de algum modo, exercer ali uma função de lei, né? E de colocar alguma coisa... Sim. Linguagem, enfim, não fica localizado, né, na pessoa mãe, na pessoa pai. Então, se não existe a pessoa pai ali perto, né, por qualquer que seja o motivo,
O problema não está por aí, né? Isso Sim. vai ser outra questão. Pode ser que isso venha a ser um problema por outros desdobramentos, mas a questão né, de alguém vir a se tornar um sujeito não está dada nisso, né? Não, com certeza. É isso mesmo. Inclusive, um analista que trabalha com crianças pode vir até a ocupar por um tempo esse lugar de terceiro, né? Quando chega uma criança, né, numa situação de alienação ainda com sua mãe e tal, e às vezes o analista, né, parece que vem a ocupar esse lugar. Então, é isso mesmo, assim, não tem, né? Acho que é super importante falar disso. Sim, e até acho que essa é uma diferença que fica muito clara, né? Até na leitura do que Freud propõe do Lacan, de que essa divisão do gozo na mulher, né? Então não é necessariamente isso vai ser causado, exercido por um outro numa relação direta com a criança, mas o quanto essa mulher se deixa ser dividida no seu gozo. Isso. Pela satisfação que ela pode encontrar, então, na relação com o seu bebê, com a sua criança, e o quanto isso cai como não dando conta de tudo, né? Apontando uma abertura para esse gozo não todo, então, que faz com que ela mantenha algo da sua sexualidade feminina onde a criança não alcança. Isso, eu acho que isso é precioso. É muito mais o quanto a mãe se deixa, né, ser puxada da sua relação com seu filho de vez em quando, do que propriamente o quanto fazem isso, né? Isso é muito importante, porque às vezes o fracasso da função paterna, ele vem, né, porque essa mulher não consegue, né? Porque essa mulher tem o seu desejo todo obturado pelo seu filho. Então, quando Lacan fala no Seminário 17 que o papel da mãe é um desejo, no mesmo parágrafo ele fala a grande boca do crocodilo, a boca do crocodilo em que vocês estão. Isso é uma mãe. Ou seja, ele diz... A mãe é isso, são as duas coisas. E o que é que impede uma mãe de abocanhar o seu filho, né? Que ele fala, né? Que é o pau na boca do crocodilo. É justamente o quanto ela se deixa capturar, né? Por outras coisas além do filho. Sim. Eu lembrei agora, eu lembrei de 2 exemplos que eu lembro do filme Cisne Negro, que a mãe tá tentando entrar no quarto dela e ela pega um pedaço de madeira e ela põe na porta, né? E ali eu acho que é um exemplo, assim, lindo, literal, né? Maravilhoso, literal, de tipo, por favor, né? Me deixe ser outras coisas além de sua filha, né? E às vezes é tarde demais, né? Ali, no caso, já era, né? Tarde demais. O filme mostra muito bem, de uma forma muito clara, o que é uma mãe devoradora, né? E as consequências disso. Sim. Então, isso que retorna, né, para muitas mães, né, para muitas mulheres mães enquanto culpa, que é o desejo, é o cansaço. Às vezes aparece com esse nome, cansaço. Mas isso que se lê como cansaço e que se interpreta como, então, você precisa de ajuda com outras coisas para que você continue com o seu filho, eu acho que é precioso quando a gente pode fazer um giro e entender que o cansaço é justamente desse excesso na relação com o filho e que possa, então, descansar em outras coisas, né? Então, é muito importante que uma mulher não tenha como única fonte de prazer na vida a maternidade, né? Isso mesmo. Eu lembrei agora de uma amiga que sempre me fala, a minha rede de apoio me ajuda se eu tiver que fazer uma coisa muito necessária. Eu vou trabalhar, eu vou no banco, eu vou ao mercado comprar comida. Eu não posso pedir ajuda para deixar a minha filha um pouquinho para ir tomar um café com as minhas amigas, por exemplo, né? Porque assim, como assim você vai abandonar esse lugar, né? Para ocupar um outro lugar, né? Para fazer esse movimento.
E quando a gente está mais em dia, né, com isso de que não é um abandono, é possível até suportar o outro fazendo essa interpretação e dizer, tá, deixa, né? Mas quando a gente não está em dia com isso se retorna, né, para o próprio eu superegoicamente como culpa, e aí ela não vai fazer outra coisa, né? Ela vai ficar ali. Só que se ela ficasse ali feliz da vida, não ia ter nenhum problema. O problema é que ela não fica feliz da vida, fica ali querendo estar em outro lugar, né? Então tem uma... Agora não me lembro qual que é o livro da doutor, né? Você falou dela, e que alguém faz uma pergunta, e aí ela dá uma resposta, e alguém diz assim, mas comigo não é assim, e pra mim eu tô feliz. Alguma coisa assim. E ela diz algo do tipo, bom, se você tá feliz assim, não é com você que eu tô falando, né? Você achou um jeito de resolver? Ok, continue fazendo assim. A questão toda é não tem certeza que é assim, de que está dividido, de que está sofrendo, né? Então eu acho que é com essas mulheres mães, não as que estão certas e que estão apaziguadas com o modo de fazer, mas com as que se angustiam e não encontram outra voz para além desse uníssono de ser mãe, é padecer no paraíso, a gente sofre mesmo, e vai passar quando seu filho tiver adulto, casado, né? Porque senão é um perrengue atrás do outro, infinito, e você nunca mais vai dormir na sua vida. É isso mesmo. E se você não estiver sofrendo e muito cansada e muito exausta, tem alguma coisa errada, né? Então, realmente, assim, eu acho importante dizer que a gente não está defendendo um não sofrimento, uma não angústia nunca, né, com a maternidade, principalmente quando os bebês são pequenos, né? Porque a angústia vem, não existe maternidade sem angústia, né? Porque a angústia, ela é amiga da dúvida, e a dúvida é imprescindível para a maternidade, né? Quando a gente fala da mãe, por exemplo, da mãe do cisne negro, ela não tem dúvida nenhuma sobre a forma como ela cria a filha dela. Ela é uma mãe, ponto, né? Então ela não se interroga sobre isso. Ali não tem uma divisão subjetiva, né? Inclusive, fica por causa disso, né? Porque então, como eu abro mão das minhas coisas pelo meu filho, o meu filho é quem precisa me restabelecer dessa felicidade da qual eu abri mão para ser mãe. Isso que é o que aparece ali, que a filha, né, a Natalie Portman, ela tá completamente obturada, né? Ela tá completamente estagnada, presa no lugar, né, do objeto dessa mãe, né? Do objeto de esposo materno. Isso. Já que minha mãe não pode ser a bailarina, então serei eu a bailarina porque faço um com a mãe, né? Isso, exatamente. Sim, então acho que retomando, né, a nossa pergunta, que daqui a pouco o nosso tempo termina, o que é uma mãe? Eu arriscaria dizer, Cauana, que uma mãe vai depender sempre de como esta pessoa se constituiu enquanto uma mulher. Né? Então, é aquilo que a gente dizia nesse sentido na segunda, né? Uma mãe não existe enquanto uma grande instância psíquica, né? Alguém que vai servir de modelo. Uma entidade, né? Mas ela vai ser sempre aquilo que dá para fazer. Né? E que vai ser uma mãe para cada filho, porque cada filho vai nascer num tempo, e a mulher vai ser uma mulher a cada tempo, e vai ter um tipo de rede de apoio, um tipo de angústia, um tipo de trabalho, um tipo de amor em cada tempo. E sim, as crianças sobrevivem às mães. Ainda bem, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que quanto mais uma mulher, quando tem um filho,
pode sentir saudades, né, de estar no lugar de mulher, quando ela pode sentir saudade do corpo, né, de dormir a noite toda, né, quanto mais assim ela pode sentir que o seu feminino, que quem ela está além, né, da função que ela exerce como mãe e além, inclusive, do amor que ela tem por aquele filho, embora seja muito grande, melhor mãe ela pode ser. Quer dizer, então, quanto menor, né, se vai ficando nessa maternidade, melhor, né? Embora não seja qualitativo, né? Mas assim, o quanto é importante que essa mãe continue sendo única, porque a gente, né, é uma só, ok, não vai ter outra, né? Mas que ela possa ser substituível. Né? Que possam vir outras pessoas, outras satisfações, outras alegrias na vida, sem que isso cause uma dívida com a mãe. Porque quantas pessoas, né, a gente vê adultas que fazem um laço, né, com a mãe, em que as acorrenta, né, em que elas não podem fazer outras coisas na vida porque precisam ficar ali sustentando essa impossibilidade da mãe poder se haver com a sua falta, né? Então fica ali fazendo essa parceria, servindo a este lugar, que é um lugar objetalizado, né? Sim, porque aí não se pode sair do campo da demanda, né? E aí quando isso acontece, inclusive o que a gente vê, por exemplo, né, em casos em que se percebe a devastação, né, da mulher, é que isso isso vai ser passado para as outras relações, inclusive amorosas. Isso vai ser transferido para as outras relações. Então, exatamente, é isso que você coloca. Né? Que é uma repetição, né? Então, tem uma preocupação, né, muito dessa coisa do desmame especificamente, né, mas será que eu vou traumatizar? Será que eu vou traumatizar? Será que eu vou traumatizar? E, bom, não me parece que seja muito possível fazer alguma coisa na vida importante por alguém sem traumatizar esse alguém. Sim. É muito diferente, óbvio, de abandono, não é disso, né? Não é disso que a gente está falando. Não é desamparo, né? Exato, não é desamparo. Mas é a possibilidade de suportar o seu lugar de insuficiência diante daquela criatura, a sua necessidade de ajuda, né? Porque isso aqui é da ordem da castração, pedir ajuda, poder receber ajuda, e de apostar que aquela criança vai dar conta de viver com, né, alguém mais além da própria mãe, né, que se ela se coloca nesse lugar de única, né, insubstituível. Para todo sempre. Para todo sempre. Isso cria pouca possibilidade de criação. É isso mesmo. A maior prova, talvez, não é prova, né? Não gosto muito dessa expressão prova de amor, mas o que eu acho que a coisa mais linda que se pode fazer por um filho, né, é dizer a ele que ele pode ser muitas coisas além daquilo que se deseja que ele seja, né? Então, para que o filho não fique ali capturado. Então, quando a gente fala, né, das coisas que a gente está falando aqui, por exemplo, de um filho que vai se separar da mãe, a gente não está dizendo que esse filho vai deixar de ser um filho na vida, vai deixar de ter uma mãe. Ele nunca vai deixar de ser um filho, nem mesmo quando a mãe não estiver mais no mundo, né? Porém, esse não pode ser o único lugar que uma pessoa ocupa no mundo, né? E o contrário também não, né? No sentido de
mães, né, de mulheres, mães, pais, que se desautorizam desse lugar e falam, vai ser o que quiser, porque eu não quero nada para ele. Né? Então, é disso que se trata também, né? Claro, tu vai escolher o sexo, vai escolher o nome, vai escolher a religião, porque eu não tenho que me implicar com nada. Isso, é coisa do oposto equivalente, né? Sim, porque aí não tem nenhuma cadeia de significante para, né, abraçar essa criança quando ela chega ao mundo, né? Então, é justamente, parece tudo muito difícil, né? Quando a gente fala, mas meu Deus, tem que acontecer tudo isso. Mas essas coisas acontecem, né, Ana? E assim, tem os percalços, né? Tem os momentos em que a angústia toma conta. Mas assim, não é uma coisa natural, porque nós não somos seres. Nós não somos seres só de biologia, nós somos seres de linguagem, né? Então não é uma coisa natural, não é uma coisa instintiva, né? A gente não falou isso, mas não existe instinto, né, na maternidade. Mas é uma coisa que acontece, né? É um processo que vai se dando ao longo da vida. E se tudo estiver bem, justamente muitas separações acontecem, né? Não só da mãe, mas enfim, de várias outras coisas. Né? Para que outras tantas junções apareçam. A mãe precisa ser sempre menor do que a vida. Isso. Cal, muito obrigada. Obrigada a você, adorei. Obrigada para todo mundo que assistiu meu papo com a Cauana. A gente faz alguns desses de vez em quando via WhatsApp. Foi um prazer compartilhá-lo com vocês, gente. Foi ótimo. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Beijo para todo mundo. Se cuidem.